Paulo Machado de Carvalho Neto, um dos nomes mais respeitados do meio de comunicação do Brasil, é o meu convidado no cartão de visita de hoje. Atual presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, ele é também diretor de rede da Rádio Jovem Pan e sócio-diretor da Machado de Carvalho Consultoria. Ao longo dos anos, Paulito, como é conhecido no mercado de radiodifusão, acumulou diversos cargos importantes no Grupo Record, onde foi diretor executivo, diretor artístico e diretor-geral. Nome de destaque para as ações relacionadas à migração das rádios AM para a faixa FM, ele também tem um trabalho importante nas medidas de flexibilização da Voz do Brasil e na integração entre as entidades do setor. E neste programa, vamos saber a opinião dele sobre assuntos como a integração entre mídias, as novidades no setor e um pouco da história do rádio e da TV brasileira. Paulo Machado de Carvalho Neto, vou chamá-lo de Paulito, chegamos ao fim do AM ou a adaptação do AM para os novos tempos. Bem-vindo ao cartão de visita e eu acho que vai ser um programa especial porque, como eu vim do rádio, tem uma paixão especial também. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito satisfeito de poder estar aqui na Record, para mim com grande alegria e com grande satisfação, com você principalmente. Eu acredito que o rádio continua sendo um veículo de extrema expressão. Essa migração do AM para o FM vai fazer com que o rádio, de alguma forma, principalmente o rádio AM, ressurja. A possibilidade no FM é nós deixarmos um pouco o receptor de rádio convencional, aquele aparelho antigo como a gente o conhecia, sim. E passarmos a termos hoje outros aplicativos. Vamos poder ter o rádio no celular, vamos poder ter o rádio nos smartphones, vamos poder ter o rádio nos computadores. O rádio vai continuar extremamente vivo. Eu acho que é um passo extremamente importante que as emissoras estão dando neste momento em que o Brasil vive, de alguma forma, uma situação bastante delicada, claro, mas que nós todos entendemos e compreendemos que, efetivamente, esse vai ser o caminho e essa vai ser a grande solução. E como vai ser para as rádios tradicionais, como a Rádio Record AM, como a Rádio Trianon, por exemplo, a Capital, grandes nomes que vieram também dessas rádios, como é que vai ser para essas rádios agora, Paulito? Veja, o rádio, na verdade, ele é uma grande possibilidade de comunicação. Então, nós temos aí vários segmentos dentro do próprio rádio, que faz com que o rádio seja extremamente segmentado. Razão pela qual há espaço para todo mundo. A Trianon vai ter seu espaço, a Capital terá o dela, a Rádio Globo agora modificando sua programação também terá o seu espaço, a Jovem Pan fazendo jornalismo como faz, e a Record, inclusive, quer dizer, todas as emissoras terão efetivamente espaço em função do segmento. É claro que vai haver um período de acomodação, porque nós vamos ter que fazer com que o rádio ouvinte, para usar uma palavra antiga, o rádio ouvinte, ele de alguma forma troque o seu receptor, ou o seu equipamento, o seu aparelho de sintonia, por alguma coisa que possibilite ouvir principalmente a faixa estendida. E como ficam os rádio-ouvintes, como você chamou, do interior, e como ficam as rádios do interior? As rádios do interior vão migrar, elas também vão para a faixa de frequência modulada. O que eu acredito que vai acontecer é o seguinte: nem todas as emissoras, no meu ponto de vista, deixarão a faixa de AM. Aquelas emissoras mais tradicionais, que já têm o seu público cativo, elas vão continuar operando em duas frequências. Mas e a qualidade vai ser muito pior? A qualidade é pior, a não há tendência dúvida é realmente a migração para FM. Sem dúvida. A qualidade do FM, inegavelmente, é muito superior à do AM. Mas acredito eu que as emissoras, pelo menos durante um período, e eu acredito que esse período, no mínimo de 5 anos, fará com que as emissoras operem em AM e FM simultaneamente. E eu quero saber também a sua opinião a respeito dos youtubers que estão invadindo a TV. Como é que vai ficar essa guerra? Na verdade, o que a gente vê é que uma coisa complementa a outra.
nós temos sentido que essa complementariedade é extremamente importante. No caso, por exemplo, da Jovem Pan, eu vou citar um caso de casa, Sim. que fica mais fácil para exemplificar, nós hoje temos praticamente 90% da programação feita com vídeo. Mas veja, não é colocar uma câmera dentro de um estúdio, é ter uma estrutura profissional para poder fazê-lo. Então as câmeras são profissionais, Sim. tem ilhas de edição, tem diretor de TV, enfim, tem toda uma estrutura que possibilita transferir a imagem do rádio para a televisão, fazendo com que as pessoas, de alguma forma, se complementem. E o que tem Sim. sido interessante é o seguinte, é incrível a quantidade de pessoas que estão acompanhando através da internet. Acompanhando o quê? A programação da Jovem Pan. O programa Pânico, o Morning Show, a Joyce O Morning Haussmann. Show é um sucesso, exemplo disso, um sucesso sucesso. comandado pelo Edgar, que, Pelo Edgar, meu pois é, colega, fantástico, uma pessoa fantástico. especialíssima no meio. E tem essa integração Tem que é essa gostosa, integração tem de essa uma forma participação. extremamente importante. E nós temos visto que isso tem crescido dia a dia. Eu me lembro quando havia participação pelo telefone, rádio já era o máximo, né? Pois é. E agora que tem essa participação também, as pessoas podendo ver os seus comunicadores preferidos. Aliás, você cita uma coisa extremamente importante. O rádio sempre foi de grande interatividade. Sim. As pessoas falam, mas precisa ter um veículo com interatividade. O rádio já o tem. rádio, sim. Já o tinha no passado. Lembra-se que através das cartas, as pessoas se comunicavam. Cartas, A isso dona de mesmo. casa mandava Isso lá para o mesmo. motorista de caminhão que estava na estrada, não sei aonde. Notícia de filho, notícia de filho que nasceu, de filha. Enfim, sempre teve uma interatividade muito grande, o que faz com que ele seja um veículo exponencial. Rádio realmente é uma inspiração para quem começou em Cachaça. rádio. Cachaça. Isso Rádio mesmo. é uma cachaça. Quem faz rádio tem Viciante. viciante, não consegue deixar. Não consegue deixar. É extremamente legal, gostoso fazer. Quem deixou tem saudade como eu. Pois é, principalmente por despertar a criatividade. Sim. Eu acho que o rádio tem uma facilidade de você fazer com que as pessoas se integrem, se participem, estejam presentes, vivam. Hoje, menos até por causa da própria televisão, mas antigamente eu me lembro que as pessoas não sabiam efetivamente como eram. Eu me lembro, por exemplo, que tinham comunicadores nossos, na época da Record, que trabalhavam no estúdio completamente sem roupa, absolutamente sem roupa. Por quê? Por quê? Eles se Porque o sentiam mais estúdio à vontade? se sentiam mais à vontade. Então, o estúdio fechado. Conseguiam se todo soltar ele, mais. Todo ele cortinado, certo? E esses comunicadores estão por aí, não vou citar nome, mas eles estão Olha por aí. que curiosidade Eles estão por essa. aí. E Não trabalhavam sabia. sem roupa. Tiravam a roupa completamente, faziam o programa sem roupa e depois se vestiam para sair do estúdio. Puxa vida, Paulito, essa eu não sabia. Eram momentos extremamente importantes. Veja, por quê? Porque era alguma coisa extremamente viva. Era alguma coisa que nascia da criatividade, do momento, da inspiração, daquela oportunidade em que estava naquele instante. E talvez, para esse comunicador, a forma mais correta dele poder trabalhar fosse roupa. A gente está comentando sobre essa interatividade em rádio, mas nós aqui também, no programa, gostamos de receber os vídeos dos telespectadores. Que bom. Eles mandam para a gente os Que vídeos bom, de que lugares bom. mais inusitados. Que bom. Né? Até do exterior nós recebemos, como o nosso programa também é veiculado na Record Internacional, recebemos aqui muitos vídeos como esse. Dá uma olhadinha. Vou ver. Dujan, o cartão de visita. Alô, cartão de visita, aqui é o Márcio. Aqui é o Gustavo. E nós estamos aqui na Rua Encaeira. Olá, queridos amigos do cartão de visita, direto da Promotoria de Justiça do Torcedor. Um abraço do promotor Paulo Castilho. Paulito, tem muita gente que comenta que a profissão de jornalista é uma profissão com os dias contados, principalmente porque hoje não há necessidade do diploma, né? Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Você fez faculdade de jornalismo, você fez faculdade, como é que foi um pouquinho a sua Eu história? sou formado em Economia e Administração de Empresas, sou radialista profissional, porque nasci no setor, comecei a trabalhar Somos com 14 anos de também. idade, então nasci nisto. E a grande verdade é o seguinte, eu sou contra a obrigatoriedade do diploma de jornalista, e vou lhe explicar por quê. Porque eu acho que o jornalismo é uma arte. Precisa efetivamente ser artista. Muita gente hoje está fazendo essa Muita arte. gente está fazendo essa arte. Eu acho que a faculdade, ela pode complementar alguma coisa,
ela pode trazer princípios básicos, ela pode ensinar algumas coisas que já não se usa mais, vamos falar em diagramação, que são coisas que na época do jornalismo impresso era extremamente importante, hoje talvez nem tanto, mas eu acredito fundamentalmente na criatividade. Eu acho que o jornalista, ele nasce jornalista. Ele tem todas as condições natas para poder fazer aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele quer fazer. Então, isto significa o quê? Que você pode ter pessoas de outros segmentos, economistas, médicos, advogados, enfim, aqueles que estejam em outros segmentos de profissão e que, de alguma forma, possam trabalhar no rádio ou trabalhar na televisão. Por que não fazê-lo? Agora, vamos aprimorá-lo? Vamos. As empresas ainda exigem o diploma de jornalista. A Jovem Pan, por exemplo, não aceita profissionais que não têm o diploma de jornalista. Isto ocorre na Jovem Pan, não sei se ocorre em outras empresas, gostaria até que ocorresse como complementação profissional, mas não impedir que aqueles que não têm o diploma possam trabalhar. Como é participar de toda essa transformação no rádio, sendo um dos nomes mais tradicionais no meio de radiodifusão, Paulito? Como é que é se adaptar às novas tecnologias? Eu quero saber como foi para você e como está sendo agora. Eu vou dizer uma coisa a você, eu sou um telespectador de segunda tela, porque eu vejo televisão tendo nas mãos um iPad, tendo nas mãos um computador, tendo nas mãos um notebook. Gosto, quer dizer, assisto televisão, mas principalmente voltado à interatividade. Então, eu participo, eu gosto, eu acompanho, por exemplo, o portal R7 muito, acompanho os portais de informação todos, acompanho basicamente todas as emissões de rádio. Eu digo sempre, eu sou um ouvinte de AM, quer dizer, eu sou o cara que ainda tem o radinho AM, ouço o rádio em AM, ainda ouço aquele radinho de pilha pequenininho, que eu tenho há anos e anos e anos, mas é o mesmo que está do meu lado. Então, isso me dá uma satisfação e me faz bem. Eu sinto que a evolução é extremamente importante, as pessoas estão evoluindo substancialmente. Eu vejo hoje uma garotada bastante bem preparada. Sim. Eu vejo com uma talento, garotada com talento muito importante, com talento bem posicionado, procurando um espaço, procurando alternativas. A gente recebe uma infinidade de currículos de pessoas. E eu sempre digo o seguinte, quer dizer, o que a gente procura não é aquele que sabe voar, é aquele que voa. Que voa. Que abre a janela e sai voando. Quer dizer, qual foi a melhor época de rádio, na sua opinião? eu sou meio suspeito para falar. Os grandes comunicadores, vamos citar alguns aqui. Eu sou meio suspeito para falar, mas no meu ponto de vista, a grande época do rádio foi entre os anos 60 e 70 na própria Rádio Record, em que nós tínhamos uma audiência maciça. A audiência era uma coisa absurda, para você ter uma ideia, a audiência da Record sozinha, somada a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, não davam a dela. Nós tivemos grandes comunicadores naquela época, inclusive um recentemente falecido, o Barros de Alencar. Sim. Tivemos Gil Gomes, tivemos Eli Correia, tivemos Zé Bétio, tivemos Oswaldo Betil. Tem como dissociar esse momento político, econômico atual, Paulito, dessa queda, vamos dizer, da AM? Não, eu acho que não. Veja, o momento político que o Brasil vive, eu acho que é um momento histórico. Nós estamos passando por uma fase que certamente será superada, não há dúvida nenhuma. Eu tenho plena convicção disto. Eu acredito no Brasil. Eu acredito que as perspectivas do Brasil são fantásticas. Nós temos um país extraordinário, com riquezas extraordinárias. O que precisamos um pouquinho é de ordem. Um pouquinho de ordem no botequim. Vamos colocar um pouco de ordem, vamos fazer com que as coisas caminhem um pouco melhor, para que o despertar destas pessoas se faça de uma forma urgente. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, quer dizer, um pouquinho só de ordem. O resto nós vamos buscar. Paulito, na sua opinião, o que melhorou e o que piorou em rádio e em TV desde que você iniciou a sua carreira? Olha, eu acredito o seguinte, eu acho que o que evoluiu foi a tecnologia. Na época nós fazíamos um rádio a lenha, uma TV a lenha, as dificuldades eram imensas. Rádio a lenha, eu já ouvi esse termo também. Nem videotape à época existia, quer dizer, hoje faz-se tudo em HD, em hard disk.
naquela época as coisas eram um pouco diferentes. Porém, tinha-se uma coisa extremamente interessante, que era o improviso. Sim, Tudo surgia naquele exato momento. por isso criou grandes pessoas, grandes personalidades, grandes comunicadores. Grandes comunicadores. E uma outra coisa que me chamava muito a atenção O que era? o seguinte, a formação profissional dessas pessoas. A grande maioria delas não era oriunda do veículo. Então eram profissionais que eram jornalistas, alguns advogados, então vinham já com algum preparo. Sim. Então um Blota Júnior, por exemplo, eu vou citar um exemplo, era um sujeito extremamente culto, bem preparado, que ia para frente de uma câmera de televisão e sabia rigorosamente o que fazer, como fazer, Com sem tranquilidade. texto, com tranquilidade. O improviso, era fantástico. É uma das principais riquezas de mas rádio, sem dúvida nenhuma. Então eu vejo, vamos dizer, esta evolução hoje, a tecnologia, é claro que ela é extremamente importante, o preparo dessa mão de obra é extremamente importante. Eu acho que as pessoas precisam se preparar para fazer o que fazem, tá certo? Me lembro que naquela época, no início, quando nós começamos em televisão, as câmeras eram umas câmeras GE, Dumont, enormes, câmeras pesadíssimas, em que a gente tinha que trabalhar de uma forma absolutamente quase que doida, tá certo? Em cima de praticáveis de madeira, era uma coisa bastante improvisada, mas que, na verdade, faziam com que houvesse espontaneidade. O resultado era fantástico. Eu acho que o resultado era fantástico. Bom, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você pode enviar seu vídeo também no nosso WhatsApp, que aparece aí na sua telinha. Quero lembrar e agradecer o apoio cultural da Dentifix Implantes, Portal Cartão de Visita, Record Internacional.